Abençoa esse microfone. A gente agradecemos ao Pai por mais esta vitória que o Senhor tem concedido para o povo de Deus. Mais uma vitória que o Senhor tem concedido esta noite maravilhosa. Esses cristãos, ó Pai, esses cristãos dignos de Deus. Pai Celestial, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Somente crer. Tudo é possível aqui. As nossas mãos levantadas para o Senhor Jesus Cristo. Nossas mãos levantadas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Céus fechados e cantamos somente crendo, tudo é possível aquele que crê. Aleluia. Mais uma vez, somente creio, somente creio. Somente creio. Mais forte. Deus abençoa cada um dos irmãos. Vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 10, versículo 14. Aleluia. Eu vou cantar 2 hinos com a igreja depois que nós terminarmos a leitura, nós fazemos uma oração. Eu quero cantar 2 hinos, louvar o Senhor com 2 hinos. Graças a Deus. Enquanto os irmãos procuram, hoje sábado, dia de Santa Ceia, hoje 6 de outubro de 2018. Pela graça de Deus nós estamos aqui. Amém. Hoje nós tivemos batismo. Aleluia. Batizamos o irmão nesta manhã de sábado em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão que antes era da Assembleia de Deus, denominação Assembleia de Deus. Graças a Deus. A sua esposa já era da mensagem. Muito bem. Também nós estamos nosso site funcionando bem, a transmissão pela internet tem atendido várias pessoas em vários lugares, né, das regiões do Brasil e até mesmo do mundo. Os irmãos da África estão ouvindo a rádio. Glória a Deus. Os irmãos da África ligaram para mim hoje, estão ouvindo limpinha a rádio. Glória a Deus. Né? Até o irmão Marcelo, o irmão dele mora lá no Japão, sua irmã, você ligou para ela acessar lá, né, para ela ouvir. Ela estava ouvindo a rádio, a mensagem lá no Japão. Conhece Deus? Lá no Japão, a irmã do irmão Marcelo acessou lá e estava limpinho, graças a Deus. Amém? O site é fundamentalfm.minharadio.fm. fundamentalfm.minharadio.fm.
minharadio.fm, isso mesmo. A partir de segunda-feira vai estar disponível o nosso aplicativo. A nossa rádio terá um aplicativo de Android, smartphones, as coisas assim. Quem quiser baixar o aplicativo da nossa rádio FM, os irmãos poderão ter essa possibilidade. Amém? A partir de segunda-feira. Muito bem. São João 10, verso 14. São João. Evangelho de São João, capítulo 10, verso 14. Vejo que muita gente faltou hoje, né? Na Santa Ceia. Vejo que muita gente faltou na Santa Ceia. Será que está pensando em Jesus hoje ou está pensando no candidato amanhã a votar? Será que está pensando no Senhor Jesus Cristo hoje ou ficou em casa pensando em quem vai votar amanhã? Pode ser que teve algum problema de saúde, problema de enfermidade, trabalho, ninguém sabe, só Deus sabe. Amém? Só sei que uma coisa, eu fiz até uma publicação e rendeu alguns comentários. Cristão que falha em 3 vezes seguidas sem motivo algum pode se considerar desviado. Pode se considerar um desviado. Cristão que sem motivo algum deixa de tomar ceia 3 vezes seguida pode considerar um desviado. São João 10, verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amém? Amém. Vamos repetir novamente? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, aqui temos uma porção da Tua Palavra. Abençoa, Senhor Deus. Nós pedimos ao Senhor a graça e a misericórdia. Nós pedimos a bênção do Senhor nos nossos corações. Confirma a Tua presença, Senhor, na nossa vida. Abençoa o coração de cada um, perdoando os nossos pecados e as nossas faltas cometidas na Tua presença. Senhor, nos ajuda, nos dê força, nos dê graça para passar na fila, Senhor, dessa mesa, nessa noite, onde nós tomaremos esse pão e esse vinho, representando o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a ceia de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quem souber, me ajuda. Encontro eterno. Não vai ter que tocar mais alto, porque a elétrica não está funcionando, né? Deus abençoe a cada irmão. Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa em Ibirité, falando sobre engano. Mensagem muito boa. Está no YouTube, já passamos na rádio hoje também. Espere só mais um pouquinho e em breve Jesus voltará. Siga esta sua jornada, não pare nem para descansar. Nas nuvens com Ele vou me encontrar, e um abraço eterno nele vou dar. No céu já não existem mais estrelas, mas se erguer a bandeira de luz. Aleluia! As flores já crescem mais bonitas,
e o rio jamais se secará. As lágrimas já são passadas e a força da morte acabou. Nas nuvens, com ele vou me encontrar, e um abraço eterno nele vou dar. No céu já não existem mais estrelas, vai se erguer a bandeira de Deus. Amém. Amém. Aleluia. No céu já não existem mais estrelas, mas vai se erguer a bandeira do amor. Sem a elétrica é ruim, baixa o som, né? Vamos lá, amigo. Essa aqui todo mundo conhece. Depois desse hino nós vamos direto para a palavra. Amém? Foi no vale de Jabó. Isso me ajuda. Foi no vale de Jabó e o meu nome me mudou, transformou-me no homem a imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Tô subindo a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vou buscar a minha bênção na mão do meu Senhor. Eu estou maravilhado com essa bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração. Foi no vale de Jabó que o meu nome mudou, transformou-me no homem a imagem do Senhor. O meu nome era Jacó, hoje ele é Israel. Tô subindo a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vou buscar a minha bênção na mão do meu Senhor. Eu estou maravilhado com essa bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração que brilha, que salta, que se alegra no meu Senhor. Que anseia e deseja estar perto do meu Criador. Que brilha, que salta, que se alegra com meu Senhor. Que anseia e deseja estar perto do meu Senhor. Glória a Deus. O vale de Jabó e o meu nome mudou, transformou-me no homem a imagem do Senhor. O meu nome é Jacó, hoje ele é Israel. Tô subindo a escada que me leva até o céu. Descem anjos, sobem anjos, o meu medo já se foi. Vou buscar a minha bênção da mão do meu Senhor. Eu estou maravilhado com essa bela visão. Hoje eu acordei com um novo coração que brilha, que salta e se alegra no meu
Senhor, e anseia, que deseja estar perto do meu Senhor, que brilha, que salta, que se alegra com meu Senhor, que anseia, que deseja estar perto do meu Senhor. Aleluia! Amém, 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 amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas só um pouquinho na frente, no último. Só um pouquinho, mais um. Aí. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre natureza. Natureza revelando natureza. Quero que vocês prestem bem atenção, os irmãos entenderem isso que vai ser falado nessa noite. Natureza revelando a natureza. Não é a natureza revelando a natureza. Tem que entender a frase. Natureza revelando a natureza. Amém? Muito bem. Nós sabemos que Deus é a semente. Deus não é uma semente. Deus é a semente. Por que, pastor? Porque Jesus mesmo disse que ele era o semeador. E a semente que ele semeava era o quê? A sua. E quem é a palavra? Deus é a palavra. Então Deus é a semente. Amém. Deus não é uma semente. Deus é a semente. Amém? Deus é a semente. Não uma semente. E no entanto, Deus, através de sua palavra, que é a semente, quando ele colocou na terra toda a espécie marinha, animal, vegetal, tudo que Deus colocou na terra, ela tem o seu princípio numa semente. Tem o seu princípio numa semente. Deus espalhou na terra as suas sementes. Antes de ser uma árvore, era uma semente. Antes de ser uma maçã, tinha que ser uma semente. Então Deus, com a sua lei de reprodução, a sua lei de criação, ele falou para cada semente que ela produzisse segundo a sua espécie. Espécie, você vai lá no dicionário e descobre. Espécie quer dizer natureza. Cada semente tinha que revelar sua natureza. Amém. Cada semente tinha que produzir segundo a sua espécie. E produzindo a sua segunda espécie, na sua segunda espécie, conforme a sua espécie, ela tinha que trazer para fora o fruto que Deus esperava. O fruto que Deus aguardava. Quando você planta uma semente de laranja, o que você aguarda? Mamão? Manga? Você aguarda o fruto pela qual foi semeado aquela semente. E quando Deus falou a sua palavra, cada semente na terra tinha que produzir segundo a sua espécie.
que cada árvore, cada semente pudesse produzir segundo a sua espécie. Santo Deus da glória. A princípio, no mundo animal, por exemplo, Deus fez os pares. Deus fez o leão, a leoa, o galo, a galinha, vamos dizer assim, a égua, o cavalo. E aí vai por aí. Se vocês observarem, antes da queda, eles não se reproduziam. Só existia o par. Eles não se reproduziam. Só estava o par ali. Se você observar, tanto Adão como Eva era tão eterno como a égua e o cavalo dentro do Éden era eterno. Não tinha reprodução. Quem está entendendo, irmãos? Ele fez 2, par. Não havia queda, não havia pecado. Mas, de qualquer forma, Deus tinha lançado a sua lei para que sua palavra pudesse produzir segundo a sua espécie. Logo depois da queda, quando houve a queda, quando o homem, então, ele se inclinou para o conhecimento do bem e do mal, se achegando a isso, fazendo com que Deus jogasse para fora outra lei que estava em Deus. Porque naquele momento Deus só usava uma lei, a outra lei não usava. Existem em Deus duas leis, na qual ele tem poder. A lei da vida e a lei da morte. Enquanto o homem estava bem com Deus, ele estava usando sua lei da vida. Mas Satanás, ele jogou o homem contra Deus. Jogou o homem contra a palavra. E quando o homem foi jogado contra Deus para pecar contra a sua palavra, Deus não podia voltar atrás da sua palavra, porque ele disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Essa era outra lei que viria. Então, quando o homem foi jogado contra Deus por meio de Satanás, porque presta bem atenção, o que faz você pecar contra Deus não é seu vizinho. Foi minha vizinha que me jogou, foi minha vizinha que me tirou do caminho, foi meu vizinho. Não, foi o diabo. Foi o diabo. Para de proteger o vizinho, a vizinha, aquela grande amiga do escritório, aquele grande amigo do trabalho. Para de defender. Era o diabo nele e você não sabia. Era o diabo nela e você não sabia. Era o diabo na serpente. Quem está entendendo, irmãos? Então observe que quando Adão foi lançado contra Deus por meio da serpente, então Deus tinha que exercer aquela outra lei que estava com ele. Aí o homem teve que provar o sabor enquanto estava saboreando só da vida. Agora a vida que ele tinha para viver agora era para morrer. Então, quando Deus lançou a lei, quando o homem saiu da presença de Deus, aí Adão passou a reproduzir. O cavalo passou a reproduzir. Porque não havia sexo. Não havia combinações de DNA, de espermatozoides. Não havia sequências ligadas uma à outra para poder gerar. Precisa de um cromossomo para ligar outro cromossomo para assim gerar. Eles não precisavam disso. Mas para ter reprodução, para que procriassem, o cromossomo de um tem que bater igual ao outro. Então, se o cavalo fica com a égua, vai sair o quê? Vai ser cavalo.
Vocês estão entendendo, irmãos? Então, cada um tinha que produzir segundo a sua espécie. O galo é galo até hoje, até o dia que foi criado. A égua é égua hoje, desde o dia que foi criado no Éden. Cachorro é cachorro, macaco é macaco. Não tem esse negócio, o homem veio do macaco. Só se for você, eu não. Que macacada é essa? Não. Então observe bem que isso teve que produzir. Agora, quero que os irmãos observem bem que quando aí que muitas pessoas não entendem a natureza que revela agora. A natureza que revela. Você pode observar que antes da queda, o leão batia o focinho com o cordeiro. Focinho. Quem está entendendo, irmãos? Quando a morte entrou, o cordeiro tem que correr do leão. Porque agora o sangue do cordeiro estava na boca do leão para devorar. Estão entendendo? Então cada um revelou a sua natureza. Cada um revelou a sua natureza. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. É aí que muita gente não entende. Quando no ventre de Eva estava duas sementes. Aí as pessoas pensam que as duas eram de Adão. Não é. Caim e Abel. Só que eu não vou entrar em detalhe porque é muito profundo isso aqui. Mas eu quero falar sobre revelação de natureza. Quando Abel nasceu, o que a Bíblia diz? Ele foi para o campo. Cuidar de quê? Das ovelhas. Ele revelou a sua natureza. Pastor de ovelhas. Vocês estão entendendo? Enquanto que Caim foi para outra banda. Mas até aí, tudo bem. A questão é no dia que for apresentar, é no dia que fosse apresentar a Deus. É no dia que fosse adorar a Deus. Tá tudo bem ser um marido bom, tá tudo bem ser uma boa esposa, tá tudo bem ser um cidadão honesto, tá tudo bem ser uma dona de casa, tá tudo bem pagar em dia as suas contas, tá tudo bem ser chamado de cidadão, tá tudo bem estar de boa com as pessoas. Isso não revelou sua natureza ainda não. Só revelará quando a palavra for em conta da sua alma. Glória a Deus. Tá tudo bem você pertencer à grande igreja, à grande tanta igreja, a igreja pentecostal tal. Tá tudo bem você exercer os dons e tudo mais. Tá tudo ok. Ainda não revelou a sua natureza ainda. Verdade. Mas chegou o tempo. Chegou o tempo dos dois revelarem a sua natureza. Mediante o quê? Mediante a uma atitude espiritual. É aí que as pessoas não entendem. Jesus encontra duas pessoas. Aqui está, um que diz ser filho de Abraão e aqui outro também diz ser filho de Abraão. Como é que Jesus vai saber que esse aqui é filho de Abraão e aquele também é? Qual dos dois ali vai ser? Porque os que são segundo a carne diziam, somos também filho de Abraão. Mas não são segundo a carne que recebem a promessa, que são chamados para a vida eterna, mas segundo a promessa. Ali tem dois judeus. Um diz, eu sou filho de Abraão. O outro diz, eu também sou. Jesus agora vai provar, porque Jesus é a palavra. Amém, irmãos? Jesus é a semente e está diante de duas sementes. Agora Jesus, a palavra, vai então revelar a natureza de cada um. Quando Jesus que soltou a palavra, um diz, é Beelzebul, o outro diz, é Deus mesmo. Amém, Senhor? Aleluia. Naquele momento eles revelaram a sua natureza. Chegou o tempo de Abel e Caim adorar a Deus na porta da igreja, porque eles não tinham direito de entrar. A igreja foi fechada. Dois querubins ficou tampando a porta. A igreja foi fechada, vamos dizer assim. Porque era lá onde Deus descia toda tarde e Adão e Eva iam cultuar. Foi jogado para fora, a
porta da igreja fechou. Mas eles disseram, já que nós não podemos entrar, vamos adorar pelo menos na porta. Vamos lá na porta da igreja. E Abel e Caim, então, foram adorar a Deus. Você acha que Abel levou a ajudinha de Adão? Você acha que Caim foi instruído por alguém como fazer? Também não. Eles, por inspiração, colocaram no altar aquilo que eles entendiam. E Deus abre o nosso entendimento. Deus não nos remete um diploma. Deus não nos remete um PhD, doutorado em filosofia ou teologia. Deus não nos confere carimbado, pode pregar. Não! Deus quer a revelação, o entendimento. Glória a Deus. E então os dois foram adorar na porta da igreja, vamos dizer assim. Então Caim olhou assim e disse, eu vou adorar o Senhor, mas eu tenho que levar uma oferta que combine com a adoração e que Deus receba. Eu já ouvi muitas histórias de meu pai com minha mãe dizendo que, eu não entendi muito bem porque saiu do Éden não, mas pelo que eu entendi, eu acho que foi uma fruta. Pelo que eu entendi, eu acho que foi uma maçã, um abacaxi, uma melancia. Então o que Caim fez? Foi lá no campo e pegou aquele tanto de melancia, tanto de abacaxi, banana e colocou lá no altar. Escolheu a melhor bananinha, a melhor melancia, a melhor abacaxi e fez aquele altar. De repente vem Abel puxando um cordeiro, Caim, que cu barulhento é esse? Vem Abel trouxendo o cordeiro e o cordeiro balinho. Abel foi lá, olhou o cordeiro, pegou um cordeiro que não podia ter mácula. Como é que ele sabia que não podia ter mácula? Como é que ele sabia que não podia ter doença, não podia ter enfermidade nenhuma? Ele foi lá e escolheu um dos melhores cordeiros de um ano mais ou menos, e foi lá, fez o mesmo altar que Caim fez, as mesmas pedras, a igreja é a mesma. E foi lá e colocou o altar, e Abel e Caim só prestam atenção, mas que culto feio. O meu tá bonitinho, olha aqui, tá cheirando banana, olha, abacaxi, melancia e tal, porque eu acho que foi maçã mesmo, foi fruta que fez nossos pais saírem fora e nós estamos aqui fora. Foi isso, na verdade foi isso. Abel foi lá e trouxe o cordeiro e colocou em cima do altar. E pegou uma pedra que ele tinha trabalhado para afiá-la, porque naquele tempo tinha faca, não tinha nada, ele afiou uma pedra. E depois, segurando o cordeiro aqui e tal, e foi direto na veia do pescoço. Cortou aquilo e sangue fez isso. E sangue banhou todo Abel todinho. Abel ficou tudo coberto de sangue, porque a veia jogava sangue. O culto de Abel era um culto praticamente feio, enquanto que o culto de Caim era bonitinho, arrumadinho. Deus então desceu e atentou para a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por quê, pastor? Por quê? E se você estivesse lá, você ia tirar foto de qual culto? De Caim ou de Abel? Porque o de Caim estava muito bonito. O de Abel estava cheio de sangue, parecendo uma sopa. Estava parecendo um matador. Deus desceu e atentou para a oferta. Aí diz lá em Hebreus, Paulo, pela fé Abel, amém, irmão? Ofereceu um sacrifício melhor. Quando se fala melhor, não é porque o cordeiro é melhor que a banana é melhor que o cordeiro, não. Pela fé é pela revelação. Abel teve revelação que o que aconteceu no Éden não foi maçã, foi sangue. Foi uma vida errada que entrou para tirar a verdadeira vida. E ele sabia que seria outra vida para entrar, para matar aquela vida. E Deus deu a sua vida, simbolizada a vida do cordeiro que foi morto.
Por isso que muitas pessoas não compreendem, não entendem o que é eleição, o que é predestinação. O irmão Brana disse, você pode estar sentado perto de alguém e Deus está falando. E o que está sentado do seu lado, do seu vizinho, Deus pode abrir o entendimento daquele e o outro ficar escurecido. Os irmãos entendendo? Naquele momento revelou-se o quê? Revelou-se a natureza compreensiva dos dois, por meio do entendimento. E se Deus não abre o entendimento, nós ficamos à deriva. Se Deus não abre o seu entendimento, você fica à deriva. Só que Deus não abre o nosso entendimento só porque eu quero. Porque Deus tem uma maneira de trabalhar com o seu povo. Porque lá em Provérbios 28:19 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Profecia é ter profeta. Glória a Deus. E Deus abre o entendimento pelaquilo que Ele está falando. Glória a Deus. Amém? Amém. Porque o Senhor Jeová não faz coisa nenhuma sem querer revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém. Glória a Deus. E Abel entendeu que foi sangue, que foi uma vida errada entrando ali, ó. Uma vida errada, uma semente errada. Foi uma semente errada que entrou. E outra vida tinha que vir ao mundo, mas não pelo desejo sexual do homem. Por isso que uma virgem concebeu. Amém? Outra vida, outra semente, sem sexo, sem nada. E ali revelou a compreensão, revelou o entendimento de cada um. Aleluia. Escuta, quem não tem o entendimento aberto, se Deus não abrir, porque a Bíblia diz que não, olha, eu não posso chegar lá no Instituto da Bíblia em São Paulo, ou no Instituto Teológico do Rio de Janeiro, e dizer, escuta, eu estou carente de entendimento. Eu posso fazer um curso de teologia para ficar melhor no entendimento? Eu posso fazer 4 anos, 8 anos, 10 anos, que vai ficar a mesma coisa. Só Deus é que pode abrir entendimento. Só Deus é que pode. No livro de Lucas, 24:45 diz que Deus abriu-lhes o entendimento para compreender essa escritura. Se Deus não abre o entendimento do indivíduo, ele continua pensando que Deus é um, mas ao mesmo tempo é 3. Aleluia. Os irmãos entenderam? Se Deus não abrir o entendimento e mostrar para ele que é um só Deus, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus do Novo, se Deus não abre, ele faz igual Caim. Mas a minha igreja ensinou foi assim, e dá as coisas para Deus e vai embora. Caim fez isso. Na hora que Caim ofereceu, Deus ainda foi longânimo, foi misericordioso e disse, Caim, por que caiu o seu semblante? Visto que aceitei a oferta de Abel. Mas Senhor, vamos dizer assim, eu que estou falando, estendendo aqui um pouquinho para os irmãos entenderem. Mas Senhor, o meu culto está tão bonito, olha só. A minha igreja é tão florida, a minha igreja é tão bonita. Aqui congrega os deputados, os vereadores. Nós temos influência da política. Meu culto é tão bonito. Olha a diferença do meu irmão, olha aqui. O meu está tão bonito, esse abacaxi aqui, olha como é que está cheiroso, olha como é que essa melancia é tão bonita. Então, assim, Deus me diz, está tudo bem, cara, está tudo bem. Mas não foi esse o que aconteceu. Seu irmão teve a revelação do que foi que aconteceu. Seu irmão sabia que foi uma vida que tirou a vida do mundo. Tinha que ser outra vida para poder devolvê-la de novo. Abel, seu irmão, por parte de mãe, entendeu que foi sangue. Não foi uma fruta, não foi uma maçã. Não foi uma mordidinha na maçã que fez com que o mundo, essa desgraça que está acontecendo aí, por causa da bendita maçã.
Não foi. E outro dia eu fiz um estudo sobre uma série sobre a semente serpente, até fiz uma ilustração, que o diabo, às vezes, dá uma mãozinha para os evangélicos e eles não entendem. Verdade. O diabo, às vezes, dá uma mãozinha para os evangélicos, mas não entende. Por exemplo, vamos pegar por exemplo. Quem já participou de festa junina? Levanta a mão. Quando não era convertido. Quem não já saboreou a maçã do amor? Que cor ela é? Ela já é vermelha por natureza, mas tem que colocar mais vermelho. Vocês não entenderam, irmão? Agora eu pergunto, por que maçã do amor? Por que não colocar abacaxi do amor? Por que não colocar manga do amor? Mas maçã do amor. O diabo está tentando dar um recado para eles. Não foi maçã. O que a maçã tem a ver com amor? Aí Satanás disse, sabe de uma coisa? Esse povo não está querendo, não. Vou dar mais uma ajuda para eles. Eles vão passear, eles vão andar de carro, vão andar de pé. Vou colocar uma placa bem grande num motel, uma maçã mordida. Quem já passou na vida de BR e viu uma placa bem grande de uma maçã mordida no motel? Que maçã mordida no motel está fazendo ali? E motel é lugar de quê? De adulto. O diabo está falando, vocês não estão entendendo, não foi maçã, é adultério, foi sexo. Mas para isso, Deus tem que abrir o entendimento. Porque se não abrir, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer igual Caim. Deus disse, faça correto e eu te aceito, Caim. Não, vou ficar com o meu entendimento. Eu dou as costas para Deus. Eu vou ficar com a trindade mesmo, dar as costas para Deus. Vou ficar na minha igreja mesmo, dar as costas para Deus. Eu vou ficar com a trindade, eu vou ficar com esse batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vou embora. E dar as costas para Deus. Mas o eleito não. Maravilha, Deus. O cego que havia sido nascido cego, depois de abrir os olhos, Jesus pergunta para ele, e você, o que você acha desse que abriu o seu olho? Porque ele não tinha visto Jesus direito, não. Encontrou com ele depois. Lá no caminho depois. Jesus só curou e foi embora. Ele não viu que... Depois encontrou com ele no outro caminho sozinho. Jesus queria encontrar com ele sozinho. Encontrou com ele sozinho depois de ter expulso da igreja. Jesus olhou para ele e disse, o que você acha desse que abriu seus olhos? O que você acha dele? Olha, eu creio que ele é o Filho de Deus. Aí você pergunta para um Anás e Caifás. Ele é um demônio. Ele é um Beelzebul. A quem Deus abriu o entendimento? Amém. Amém, irmão. Oh, irmão, não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus compadece. Deus endurece a quem quer. Mas abre também o entendimento de quem quer. Não é para quem corre. Não é para quem fica estudando, deixa eu estudar, deixa eu conhecer. Não! É para quem Deus se compadece. E aí, quando o entendimento é aberto, você não fica mais discutindo com Deus. Não é um cair da vida. Um cair da vida, você fica discutindo com Deus. O senhor guardou meu irmão? Tem a ver com o irmão? Deus foi longânimo. Deus está sendo longânimo, irmão. Deus está dando uma oportunidade para colocar na internet, YouTube, rádio. Deus está sendo longânimo todo dia com a programação do rádio. Deus está sendo longânimo. Um panfleto distribuído, uma mensagem entregue. Deus está sendo longânimo. Deus foi longânimo com Caim. Caim, vou te dar mais uma oportunidade, Caim. Faça igual ao teu irmão e eu te recebo. Não quero saber, Senhor. O meu culto é melhor, meu entendimento é melhor. É assim que as pessoas estão. Por verdade? Vocês estão entendendo, irmão? A Bíblia diz que Caim deu as costas para o Senhor e foi para longe da presença do Senhor.
É assim que acontece com as pessoas que não querem dar ouvidos à palavra revelada na hora. Verdade. Aleluia. Amém? Amém. Estão entendendo, irmãos? Ali revelou as suas naturezas. Paulo um dia botou a igreja fica a cabeça desse tamanho. Paulo foi pregar um dia na igreja. E Paulo disse: irmãozinhos, eu vou partir. Mas depois da minha partida, no meio de vós vai se levantar lobos. Alguém tem lobos no meio? Vai revelar a natureza, irmão. Está escondidinha. Estão entendendo? Amém. Tem crente que aceita a palavra, aceita a mensagem, fica escondidinho ali, ó. Só espera aquele momento para revelar exatamente o que ele é. É verdade. Paulo chega e diz: irmãos, eu estou partindo, já lutei o bom combate, já sofri, já ganhei várias chicotadas, eu carrego nas minhas costas a marca de Cristo, mas eu vou dizer para vocês, olha, vai levantar no meio de vós lobos. Alguém tem lobos no meio? Pensei que só tem ovelha. Paulo está querendo dizer o seguinte: mais na frente vai revelar as naturezas de alguns que estão aqui dentro. Verdade. Estão entendendo, irmãos? Oh, irmão, seja um cordeiro o tempo todo. Amém, irmão? Seja um cordeiro, porque um cordeiro, uma ovelha, quer ser guiada. Uma verdadeira ovelha, um verdadeiro cordeiro, não guia a si mesmo, ela quer ser guiada, quer ser liderada. Não faz as coisas sem consultar o pastor. Não faz nada sem fazer com que o pastor seja ciente daquilo. Não faz nada por conta própria. Consulta o pastor. Isso é ovelha. Verdade. Glória a Deus. Amém. Por isso que as verdadeiras ovelhas de Jesus Cristo conhecem a minha voz e eu delas sou conhecido. Amém, irmão? Estão entendendo? Amém. Foi o que nós disse aqui. A Verdade. natureza é revelada. Verdade. É dessa maneira. A natureza é revelada. Você olha para Israel. Israel, saindo do Egito. Oh, que maravilha. Oh, a igreja saiu do mundo. Que maravilha. E Moisés, que maravilha. Moisés, o que você acha desse povo que saiu do Egito? Que acaba de sair do Egito, Moisés? Aí esse povo é tudo crente, porque criou a minha mensagem. É mesmo? Passa um tempo depois, olha o que revela a natureza. Está tão virando correto. Revelando o que eles eram na verdade. E assim foi indo. Tem gente que a idolatria não saiu dele ainda. De vez em quando faz um bezerro de ouro. De vez em quando está fazendo um bezerrinho de ouro. Tem gente que não tem saudade do mundo, quer voltar para comer os velhos alhos porosos, as cebolas do Egito. Mas já saiu do mundo. Já saiu do Egito. Tem uns que ficam queixando-se com Moisés. Nos trouxe aqui. Lá estava tudo bem. Ele ficou chicotado do diabo. É verdade. E ainda tem mais ainda. Depois que a igreja andou 40 anos no deserto, chega em Cades Barneia, é só atravessar o Jordão para Canaã, terra prometida. Depois que os espias voltam, tem gente ainda que levanta no meio do povo e diz: levantemos um capitão e nos retornemos ao Egito. Que desgraça é essa, gente? Depois de caminhar tanto tempo na palavra, ainda quer voltar para aquele mundo. Tem gente 30, 40 anos e viveu uma vida toda na igreja para ficar esparramado, jogado no lixo, comendo a mão do diabo. Louvado seja Deus! Depois que fica velho, fica frouxo. Fica velho, quer ser uma mocinha. Fica velha, quer ser uma mocinha. Quer se vestir uma mocinha. Fica velho, espelando, quer ser um rapazinho novinho para acabar tesão. Vocês estão entendendo? Nós não estamos precisando de tal opinião, nós estamos usando a palavra de Deus.
mostrar umas coisas para vocês aqui, vocês vão ficar esclarecidos. Maravilha. Presta bem atenção no que acontece. Existem pessoas que não entendem o que é ser libertado, o que é ser livre. Não entendem o que é libertação, não entendem o que é ser livre. Pega a mensagem de ontem no YouTube, vocês vão entender o que é que eu disse ontem. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Mas tem uma coisa: se o Filho quiser você livre, verdadeiramente você será. Amém. Se ele quiser. Aleluia. Amém? Por isso não depende de quem quer nem de quem pode. Depende daquele que Deus chama. Amém. Glória a Deus. Verdade. Mas muitas pessoas não entendem o que é libertação. O que é ser livre. E às vezes tem pessoa... É igual a cura divina. É igual a cura divina. Você sabe que doença, por exemplo, nós estamos aqui nessa terra, estamos jogados a todo tipo de enfermidade. Você sabe disso. Mas você sabe que toda enfermidade que vem em você, quem é que coloca? Mas a Bíblia diz que ele já levou todas as enfermidades. Então ele está mentindo. Quem está falando a verdade? Jesus ou o diabo? Hã? Jesus está dizendo que todas as enfermidades foram levadas. E pelas suas pisaduras fomos, não é seremos, fomos sarados. Então quando o diabo vem colocando a enfermidade, então você tem que acreditar em quem? No que Jesus Cristo disse ou no que o diabo está te mostrando? Então sujeite-se ao que Deus disse na palavra e o diabo fugirá de vós. Aleluia! Você já está curado! Já está curado. Porque eu prefiro crer no que Jesus Cristo do que no diabo. Verdade. Porque ele disse que levou sobre si as minhas dores. Amém. E as minhas enfermidades carregou sobre si. E pelas suas pisaduras eu fui. Não seremos. Fui sarado. Amém. Mas pastor, o meu olho está dizendo que o senhor está doente. É mentira do diabo. Porque eu tenho que crer como Abraão creu, chamando a sua que não são, como se já fosse. Então as pessoas não entendem muita coisa. As pessoas têm que sentir uma mão quente, têm que sentir um arrepio para ver se foi curado mesmo. Então o que acontece? Presta atenção no que eu vou dizer. Libertação. Às vezes, o irmão Branco diz na mensagem, pergunta e resposta do 12. Ele diz assim: às vezes o diabo, ele prega uma grande peça. E o diabo é expert em fazer uma peça, em criar uma peça. Não. Ele diz que o diabo pode colocar uma grande peça na sua mente. Fazer com que você não é um eleito, quando você é. E fazer você pensar que é um eleito quando você nunca foi. Verdade. Pergunta e resposta do 12. Quem quiser consultar aqui diante da mensagem. Verdade. Mas preste atenção. O irmão Branham disse que não tem demônio nenhum do inferno, que pode fazer com que um cristão pense diferente quando ele está andando na palavra do jeito que ela é. Aleluia. O irmão Branham diz uma mensagem: eu não fui salvo porque eu me esforcei. Eu não fui salvo porque eu pisei como ovo. Eu fui salvo porque satisfiz as condições dessa vida. Amém? Então preste bem atenção. Conta-se uma história, diz o irmão na mensagem Redentor e Redenção. Ele diz o seguinte: preste atenção. Porque as pessoas não entendem, não conseguem entender o que é redenção. Por isso que quando a pessoa não tem entendimento sobre, por exemplo, vamos pegar coisa simples, batismo. Quando a pessoa não entende o que é batismo. Se a pessoa não entende o que é o verdadeiro batismo, não pode entender redenção. Verdade. Não pode entender, não vai entender redenção. Ele vai entender assim, Jesus morreu por ele, não sei o quê, vai entender só isso. Mas não entende lá como é que é a redenção, como começou. Não entende o que é ser redimido. A palavra redenção significa trazer de volta. Não entende o que é ser trazido de volta.
Então, observe bem que ele precisa, por exemplo, igual redenção, por exemplo, ser redimido, por exemplo, batismo. Então, a pessoa vai lá, sem entendimento, na boa intenção, vai lá nas águas, e o batizador diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batizador, talvez na boa intenção, e o que vai ser batizado também na boa intenção. Só que ambos, se um tiver entendimento, é uma coisa. Se os dois não tiverem entendimento, é um cego guiando o outro, e os dois caem aonde? Agora presta bem atenção. Aí o batizador diz: fiz uma obra para Deus, graças a Deus, ganhei uma alma. Aí o que sai da água diz: graças a Deus, estou perdoado dos pecados. Nenhum nem outro. Nem o que diz, graças a Deus, ganhei uma alma, fez a coisa certa, e nem o que saiu da água diz: graças a Deus, foi perdoado do pecado. Não. Porque o batizador ficou devendo o nome. Não invocou o nome, invocou os títulos. Agora, se eu tenho a revelação de que na redenção tinha que ter um redentor parente, amém, tinha que ser um igual a mim, amém, irmão? Tinha que ser quem? Um anjo? Um querubim? Tinha que ser Deus mesmo, amém, irmão? Emanuel, que traduzido é Deus, e recebeu um nome que é acima de todo. Então ele ficou sendo o Senhor dos senhores. Então o nome dele é revelado e tem poder para perdoar pé. Eu vou lá e digo: João, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Amém. Aí o João diz: amém, eu aceito. E pluf na água. Ele sai: glória a Deus, eu creio que os pecados estão certos. Aí eu saio, eu que vai dizer: glória a Deus, ganhei uma alma. Eu recebo louvor, e quem foi batizado também. Porque um tem entendimento que tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. E o que foi batizado tem entendimento que tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Aí a pessoa fica presa pensando que está livre. Verdade. Aí a pessoa fica presa pensando que está livre. Aí o que acontece? Ele é remetido a uma organização, à igreja. Ele é inserido numa igreja. Ali ele é ensinado a não fumar, não beber, não jogar, não prostituir, aquela coisa toda, ir fazer campanha e tal. E ele tem aquele esforço de espírito religioso, pensa que a obra de salvação foi feita, porque agora não fuma mais, não bebe mais. Não, ele agora não é mais uma pessoa pecadora, não é mais um mundano pecador, é um religioso pecador. Verdade. Aleluia. Enquanto o nome não foi invocado. Estão entendendo, irmãos? Então observe bem, Jesus disse que todo aquele que o Pai tem me dado, esse virá a... Todo aquele que o Pai tem me dado, esse virá a... Então o que acontece? Jesus sabia que todo aquele que viria a ele revelaria a natureza que estava predestinada a revelar. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Tinha que ser dessa maneira. Agora presta atenção quando a pessoa não entende. O irmão Branco diz o seguinte: olha, eu amo a natureza. E eu ouvi uma pequena história de um homem que pegou, presta atenção, que pegou um corvo em uma armadilha. O que é um corvo, irmãos? É um tipo de urubu no nosso país, não é? Só que existe vários tipos de corvo. Existe o corvo que fica no milharal, que não está envolvido com carniça, mas está só envolvido com os grãos apodrecidos do milharal, não com carnívoro, não com carne, no caso do urubu. Porque o corvo simboliza uma árvore imunda. Aí conta a história que um homem pegou um corvo em uma armadilha e ele o prendeu para espantar o resto dos corvos no milharal. Nos Estados Unidos eles fazem muito isso. Os milharais ali no Arizona, no Texas, eles fazem muito isso. Pegam um corvo, põem um espantalho no meio e os corvos ficam aqui em cima, aqui nos braços dos espantalhos. Para espantar os outros. Aí ele pulava para cima e para baixo, amarrado. Ele ficou amarrado numa madeira, num tronco. E ele pulava para cá e pulava para cá.
para cima e para baixo. E o fazendeiro não alimentou nem nada. O fazendeiro não alimentava. E ele ficou tão fraco que não conseguia suportar mais. Amarrado ao toco, sem comer. Então um dia, um bom homem passou por ali e viu o velho corvo amarrado e tão fraco e magro. Ele então pegou a corda e o soltou. E todos os corvos voavam gritando: vamos, corvo, vamos, corvo. O inverno está chegando. Vamos para o sul. Fuja desse clima frio. Os corvos passavam por cima e ficavam gritando. O inverno estava chegando, tinha que ir para o sul. Então matava tudo. Mas sabe de uma coisa? O velho corvo esteve tanto preso ali que pensou que ainda estava preso. Ele estava solto a perna, mas ficava rodeando o toco. Estão entendendo, irmãos? Ele estava solto, mas ficou tanto tempo preso que ele pensava que ainda estava preso. E ele ainda pensava que estava preso. Vê? Mas ele ficou tanto tempo preso que ele pensou que estava preso ainda. Ele não sabia que alguém havia redimido. Que alguém havia tirado ele da prisão, do cárcere, da escravidão. Tem muita gente que está sofrendo isso por causa disso, irmãos. Eles não sabem ainda que Jesus é a solução. Tem muita gente esperançoso num político tal, esperançoso naquele político tal, e não sabem ainda que Jesus é a solução de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Se o povo e o mundo que está do jeito que está, de cabeça para baixo, soubesse o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário há 2 anos atrás, não estaria tudo assim. Mas se aceitasse o que ele fez, ficariam libertos. Mas se soubesse o que ele fez, mas o povo ainda continua aprisionado, engaiolado pelas infames injustiças do diabo. Verdade. Eles ainda cometem torpezas, cometem injustiças, cometem iniquidades, cometem adultérios, cometem isso, cometem aquilo outro. Mas Jesus já foi no cruz do Calvário e já fez isso. Mas ele não aceita o perdão. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém poderia pensar, um dia alguém falou para o irmão Bana: ô irmão Bana, já que Jesus me perdoou tudo, e eu posso fazer tudo, e eu sou eleito, então eu posso continuar fazendo isso aqui que eu gostava. Mas o irmão Bana disse: isso prova que você nunca foi predestinado. Isso prova que a coisa errada ainda está dentro de você. Aquela velha natureza ainda não morreu. Os irmãos estão entendendo? Jesus não irá fazer nada por nós, já fez tudo. Amém, irmão? Nós só temos que confiar na sua palavra. Aleluia. Ah, ele vai me salvar, já te salvou. Amém. Quer prova? Eu posso mostrar várias escrituras que a Bíblia diz que já nos salvou antes da fundação do mundo. Amém. Você tem que reconhecer, você não sabe. Amém. A Bíblia diz que já te curou. Amém. Amém, irmão? A Bíblia diz que já te libertou. Amém. Amém? Mas para que isto possa acontecer, você tem que aceitar. Glória a Deus. Tem que aceitar Verdade, Jesus. e andar em cima daquilo que aceitou. Eu fui perdoado, glória a Deus. Aí a pessoa vê isso, revela a natureza que tem lá dentro. Revela aquela natureza. E quantos não estão assim? E quantos não estão assim? Satanás tem enganado. Você é predestinado, você conhece a Bíblia, você conhece a mensagem, tudo e tal. Um escorregãozinho aqui e acolá, não tem problema não. Uma farinha aqui de vez em quando, não tem problema não. Vai nessa. Está revelando a natureza que está dentro de você. Está revelando a natureza que está dentro de você. Deus fez tudo, mas para que eu receba tudo, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar o que ele fez. É igual o perdão. Ele me perdoou.
Antes de eu nascer, já tive perdoado. Eu cresci, nasci no mundo, eu tenho que aceitar esse Jesus. Amém? Eu tenho que nascer, eu tenho que aceitar. Não importa, tem que aceitar. É igual aquele indulto, lá que aquele rapaz recebeu lá nos Estados Unidos, né? Saiu da cadeia, no tempo da Guerra Civil. Soldadinho, coitado, sem experiência nenhuma, foi para a batalha. Tinha sido convocado, não tinha experiência com arma, não tinha experiência com barulho de canhão, de bala. E a reservista foi puxada para poder ir para a batalha. E foi. Quando chegou lá, ele mijou nas pernas. Bala passa, e ele mijando nas pernas, com medo daquilo, barulho, não tinha acostumado com isso. E chorou, porque eu quero voltar, eu quero voltar. Eu quero voltar para minha casa. O soldado chorando. Fizeram uma guarnição de 2 soldados e mandaram de volta para os Estados Unidos. Mas quando chegou lá, a Justiça Federal colocou ele na cadeia, porque desonrou a bandeira dos Estados Unidos e desonrou a pátria. Ele foi para a prisão. Ele ia pegar a prisão perpétua. Pena de morte é isso. Ia pegar pena de morte. Pena de morte. Depois que terminou a guerra, passou a guerra, o caso dele ainda não tinha sido julgado. Um velho amigo que estava na batalha de frente foi visitá-lo. Eu vou ver o que eu posso fazer com você. Ele encontrou Abraham Lincoln, não foi lá na Casa Branca, lá no gabinete, ele encontrou Abraham Lincoln em algum lugar e explicou a situação para ele. Presidente, Abraham Lincoln, eu estava na batalha, estava lutando pelo nosso país e tal. Obrigado. Mas só aconteceu um acidente lá, Um dos nossos americanos foi convocado a ir à batalha, mas não tinha experiência. Suponhamos que o Brasil entre em uma guerra agora e todas as reservistas é convocado. Ninguém tem experiência com arma. Ninguém tem experiência com fogo. Quem entendeu, irmão? De 18 a 21 vai morrer tudo de moeda. Não está preparado a batalha. E ele não estava preparado. E ele chegou lá no meio de algum lugar, que lá para um estava lá reunido, com alguns assessores, alguma coisa assim, e contou essa situação. E ele ficou com medo, presidente, e tal. Ele não está acostumado com isso. Nós não estávamos. É compreensível. E agora ele vai ser condenado à morte, presidente. Só o Senhor que pode perdoá-lo. Em toda a América, só o Senhor que pode. O senhor presidente. Abraham Lincoln disse: entendi a situação, rapaz. Ele era cristão, Abraham Lincoln. Ele era cristão. Eu entendi a sua situação, rapaz, mas só que eu estou fora do meu gabinete, não tem problema não. Minha assinatura, ele pegou um papel lá que estava lá e tal, não tinha um timbre da Casa Branca, não tinha aquele timbre assim, né? Não tinha nada, ele pegou um papel que estava meio amassado e escreveu assim: ó, vai lá, eu vou te dar isso aqui, você vai lá. Eu, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, eu estou livrando tal fulano de dar pena de morte e tal. Assinado Abraham Lincoln. Leva lá. E ele foi levado lá na prisão federal. Chegou lá, o diretor da prisão recebeu a carta e disse: tá certo. Foi lá, o amigo disse: não, deixa que eu dou a notícia. Eu que quero dar notícia para ele. Eu quero dar novidade. O mensageiro. Amém, irmão? O mensageiro trouxe uma novidade para nós. Amém? Deus disse: vai lá, eu estou mandando mensagem. Não deixa que eu vou. Querubim não. Não, serafim não. É um homem que prega para outro homem. Amém, irmão? Deus cruza o caminho do homem por outro homem. Amém. Deus não permitiu que os anjos pregassem. Os querubins e a coisa. Aí ele disse: ei, meu amigo, ei, estava lá no fundão, lá no fundo da cena lá, chorando. Escuta, para de chorar, para de sofrer. Até que é um evangelho clássico da denominação, né? Até que é um evangelho clássico da denominação. Para de sofrer, não sofra mais. Ei, para de sofrer, não precisa chorar mais não. Escuta, você está livre a partir de agora. Como assim livre? Está brincando comigo? É piada? Não, você está livre aqui, ó. Aqui está, ó, o diretor daqui da penitenciária, daqui da federal, e eu estou aqui com a carta do presidente, ó, com o bilhete do presidente, ó, Abraham Lincoln. Você está fazendo piada comigo, é? Sai daqui, que eu vou morrer mesmo. Não, ele te perdoou, está aqui, assinado. Deixa eu ver isso aqui. Eu não estou vendo aqui o time da Casa Branca.
Eu não estou vendo aqui a marca da Casa Branca. Eu não estou vendo o carimbo do presidente. Ah, essa carta é falsa. De onde veio esse mensageiro? Dos Estados Unidos. E não sei o quê. Ah, ele é americano. E não sei o quê. Então. E esse pastor aí fez PhD? Fez teologia? Não. Ah. É assim que eles fazem. É assim que eles recebem o mensageiro. É assim que eles recebem o mensageiro. E Moisés foi categórico em dizer para Deus: Senhor, não tenho letra, não tenho boa dicção, não tenho boa palavra, eu sou pesado de línguas, não vai aceitar não, Senhor. Ele foi categórico. Aí, o amigo insistiu: não, é Abraão Lincoln. Ele pegou o papel e jogou no chão. E foi lá para o fundo: não me atrapalhe, pode ir embora. E o amigo começou a chorar, porque tinha o perdão na mão. Passados uns dias, o rapaz foi executado. E isso chegou nos ouvidos de Abraão Lincoln. Passado um dia, o rapaz foi executado. E isso chegou nos ouvidos de Abraão Lincoln. Ele marcou uma coletiva com todo o juizado, com o ministério do juizado todo dos Estados Unidos, de toda a federação. Ele queria saber por que uma ordem dele foi desacatada. Por quê? Chamou todos. Por que a ordem dele foi desacatada? E quando chegou a sessão, o presidente Abraham Lincoln está lá e queria a resposta disso. Aí o presidente da corte disse: Senhor, nós não estamos dizendo que o senhor mentiu, não. O senhor fez a verdade. Tudo que o senhor fez é verdade. O papel é a verdade. Foi letra do senhor. Tudo que o senhor fez foi verdade. Então me justifica por que ele foi morto. Então, Senhor, o senhor fez foi verdade. O que o senhor pregou foi verdade. O que o senhor ensinou é verdade. O que o senhor perdoou é verdade. Então por que mataram o rapaz? Ele não aceitou o perdão, Senhor. Ah, é? Aí Abraão foi e escreveu: perdão só é aceito quando é aceitado. O que adianta o mundo saber que Deus perdoou eles, mas eles não aceitam? Estão entendendo, irmão? Abraão queria saber por que Abraão Lincoln queria saber por que mataram o rapaz, se eu dei ordem para livrá-lo. E Senhor, ninguém aqui está querendo desmentir o senhor, não, senhor presidente. O senhor fez a coisa certa. Só que o povo, eles querem um Jesus vindo do céu num trono, como na primeira vinda. Só porque ele nasceu na manjedoura. Está entendendo, irmão? Ninguém quis. Eles esperavam um Jesus vindo do corredor de ouro e tal. E aqui estou eu. Eles querem tudo bonitinho, Senhor. Só porque o mensageiro não fala das escolas teológicas. Só porque o mensageiro para esta era não foi criado no cemitério, numa chocadeira de ministro. Eles não querem, mas eu aceito. O Supremo Juiz disse: não, senhor, o senhor não mentiu. Tudo foi feito, é verdade. O problema é que o rapaz não quis aceitar o perdão. Glória a Deus. Aí Abraão Lincoln chegou na conclusão disso. Colocou uma emenda lá, uma emenda da Constituição. Que perdão só é perdão quando aceito como perdão. Pronto. Os irmãos entendendo? Deus me perdoou? Que notícia boa! Eu tenho que aceitar. Amém. Amém? Eu tenho que aceitar e depois ir lá na água dar um testemunho que eu aceitei, me batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos compreenderam, irmãos? Amém. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23.